Quebrar a barreira da desconfiança é também um passo importante para a desburocratização. No bloco anterior, nós falávamos sobre os mitos em torno da burocracia. E o fechamento de empresas, o tempo também hoje já reduziu bastante, né? Não existe esse negócio, leva um ano para fechar a empresa. Isso não existe mais. Houve uma lei complementar 147, no final de 2014, que permitiu as empresas serem fechadas com dívidas tributárias, o que antes não era possível. Então, hoje em dia, o abrir e fechar a empresa ao mesmo tempo. A empresa, em 5 dias úteis na junta comercial, no máximo, ela tem a sua empresa fechada, né? Desde que respeite toda a sua documentação, esteja tudo corretamente dando entrada. Então, isso é um mito que é bom a gente quebrar, né? Mas a gente não quer que se feche empresa, a gente quer que abra empresa, né? A gente viu muita loja fechada. Aí algumas pessoas vão na junta e perguntam, não, mas como é que foi o fechamento de loja? A junta comercial não tem essa medição. Ela mede empresa, registro empresarial. Então, a gente infelizmente verificou muitas lojas sendo fechadas, isso é um fato, mas não necessariamente o mesmo volume de empresas sendo fechadas. Às vezes o empresário está só esperando um momento ruim passar, né? Claro, ele dá um tempo. E na questão da cultura, né? A gente fala dos mitos que surgem, mas também de uma integração necessária entre os 3 níveis de poder. O Estado está mais próximo, a gente tem poucos municípios no nosso território, né? Se fôssemos comparar, por exemplo, com Minas, acho que o desafio seria até bem maior. Mas em relação a essa integração com o governo federal, ela tem ocorrido? Quer dizer, isso ajuda também no processo? Olha, ajuda. A gente tem um órgão regulador, que é o DREI, que regula todo o funcionamento de todas as juntas comerciais do Brasil. E a gente tem estreitado bastante o relacionamento. Fizemos um grupo de trabalho onde todas as juntas comerciais ajudaram, participaram. E, por exemplo, fizemos uma revisão de todas as instruções normativas que regem o funcionamento e abertura de empresas limitadas, EIRELIs, que são o maior volume de empresas. Isso já foi aprovado, vai entrar em vigência em 1º de maio. Então, isso foi feito dentro desse aspecto de participação coletiva, né? De interface com o governo federal. Eu acho que a gente tem um mecanismo ainda, que até a gente já abordou aqui um pouquinho, que é esse aspecto de confiar no empresário, de confiar no cidadão. Então, essas barreiras ainda têm que ser quebradas, elas não foram totalmente quebradas, né? Então, e aí eu não vou fazer distinção. A federal é igual aquela história do mosquito, federal, estadual e municipal. É um só, né? É uma coisa só, e isso ainda tem que quebrar um pouco. Ou seja, por que na Nova Zelândia, quando você abordou no início, o cidadão leva meio dia para abrir empresa? Porque lá o cara preenche um formulário dizendo tudo que o governo quer saber, ou que o órgão de registro quer saber, assina e manda, e o cara abre a empresa, entendeu? Vai trabalhar, vai faturar. Porque o importante é isso. A economia pede que a gente seja célere e seja desburocratizante. Então, até a gente chegar lá é uma cultura, né? Tem que ser trabalhado internamente também, pensando assim, nas próprias garantias que o funcionário também tem que ter na hora de se relacionar com o público e na transparência, né? Na verdade, a burocracia, ela dá uma falsa sensação de segurança nos atos, né? Então, às vezes, você tendo menos passos a percorrer para chegar a um destino, isso melhora o processo entre a administração pública e o contribuinte, né? Você perde menos tempo, você confia mais no contribuinte. No caso do Corpo de Bombeiro, que a gente citou um pouco mais cedo, antes o procedimento era o empresário ele só poderia abrir empresa depois que houvesse uma vistoria do Corpo de Bombeiro no local. Atualmente, com essa questão dos estabelecimentos de risco diferenciado, o empresário ele declara que ele está de acordo com as normas que são passadas pela administração pública, e ele entrega isso ao Corpo de Bombeiro e pode, a partir do certificado de aprovação, ele pode funcionar. Isso não impede que o bombeiro possa ir a qualquer tempo fazer a vistoria. Então, essa falsa sensação de segurança de que precisa do Corpo de Bombeiro vistoriar para depois abrir uma empresa, isso realmente ainda existe, e é isso que, como o Veloso bem colocou, a gente precisa quebrar
essa cultura burocrática de dar mais segurança, entendeu? Até porque, na verdade, todo mundo é responsável, né? Se Exato. o empresário também tem que ser responsabilizado se ele mente, se ele não dá as informações corretas, mas isso vai ser feito na relação do dia a dia. E você, na verdade, está trabalhando também uma nova forma de fiscalizar esses procedimentos e saber como é que as empresas estão se colocando na prática. A gente sabe que, na maior parte das vezes, tem muito menos gente fazendo coisas erradas do que os que estão seguindo e fazendo as coisas certas. Se esse tratamento se mostrar no dia a dia, na relação do governo com a sociedade, as coisas tendem a melhorar, né? Claro, eu acho que a gente tem que confiar e buscar esse objetivo, né? A gente não pode temer. E acho até que o Legislativo tem um aspecto positivo, o nosso Legislativo fluminense, que é tão avançado em diversas questões, ele pode avançar nessa questão de legislações em que deem segurança aos servidores, simplificando o processo. Um outro aspecto assim que é hoje tema da modernidade econômica são as fintechs, empresas de setor financeiro, as startups. Então a gente pode, através do Legislativo, buscar legislações simplificadoras do processo de abertura e funcionamento do negócio. Acho que o Legislativo tem um grande campo para colaborar nessa questão. E nesse diálogo maior também com os setores, né, para saber o que de fato no dia a dia aperta o calo dos empresários e o que pode de fato ajudar que as pessoas possam investir mais no Rio de Janeiro e retomar a economia. A gente sabe que é um fator importante, né? Mais pessoas empregadas nas empresas estão pagando mais impostos e a gente está conseguindo fazer rodar o Estado. A melhoria no ambiente de negócios, ela acaba melhorando a arrecadação do Estado e permite que você gere mais empregos, você faça a economia girar. No caso, a gente tem no Comitê de Desburocratização, nós temos a Firjan, Sebrae, Fecomércio, que trazem determinados gargalos que existem ainda hoje, né, mas o comitê ele focou na abertura de empresas, mas não impede de fazer outras medidas, né? No caso, o simples fato de você, por exemplo, criar diretrizes para poder abrir negócios, fechar empresas ou até mesmo fazer alterações, isso também já contribui também para essa melhoria no ambiente de negócios. E o comitê vem fazendo isso em parceria com a Junta e esses membros que eu citei, criar uma otimização nessa parte de procedimentos. O Fórum vem acompanhando, o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico, que é um órgão aqui da Assembleia Legislativa, vem acompanhando o trabalho do comitê e a gente sempre pergunta, sempre vai lá e pergunta, e aí, tem alguma coisa para o Legislativo? Alguma coisa que precisa ser encaminhada? Então, eu acho que já tem aí um canal colocado para poder essas resoluções e o olhar mais objetivo para o que está acontecendo poder também refletir em outras mudanças, né? Espalhar um pouco mais a mudança. Muito bom. Eu acho assim importante destacar, a Junta Comercial tem tem um colégio de vogais e tem um comitê gestor de integração. É interessante destacar que o colégio de vogais, do qual o presidente faz parte, o governo é minoria nele, né? A grande maioria são de representantes de entidades do comércio, da Federação das Indústrias, da OAB, do Conselho de Contabilidade, do SESCOM, e no Comitê de Integração fazem parte todos esses órgãos de licenciamento, de integração, a Associação dos Municípios, a Receita Federal, onde nos reunimos mais ou menos a cada 2 meses e todos juntos podemos debater essas questões, junto com o Comitê de Desburocratização também, e interagir no sentido de melhorar e ampliar esse funcionamento desburocratizado. E ajudar a quebrar esses mitos, né, e promover a desburocratização. Bem, infelizmente o Rio em Foco vai ficar por aqui. Obrigada, Veloso, obrigada, Leandro, e obrigada a você, telespectador, que acompanha a nossa programação. A gente se vê no próximo programa. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para rioemfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.